Salve Maria Santíssima. Estou aqui para indicar um canal no YouTube, um canal já muito conhecido, mas aqui no Brasil não sei se ele está tão conhecido, o canal do Padre Luiz Toro. Um canal de apologética, de ensino da fé. O Padre Luiz Toro tem se destacado muito por um conhecimento profundo das Escrituras e faz vários debates respeitosos com protestantes, com os mormons, Testemunho de Jeová e outras denominações. O Padre Luiz Toro tem se destacado muito na internet e geralmente ele abre para perguntas e também abre o espaço para debates. E claro que ele sabe, como um sacerdote do Senhor, que nós temos o tripé, o magistério, a tradição oral e a tradição escrita. Mas ele utiliza a Bíblia, somente a Bíblia, para rebater os equívocos, erros, heresias e tantas outras coisas de outras denominações. Às vezes ele está debatendo com um pastor, às vezes com dois pastores, às vezes com um mormon, com um testemunho de Jeová, com um ancião, né, do salão do reino, que é o testemunho de Jeová também. E é magnífico a maestria que ele tem de intimidade com a palavra. E nós precisamos crescer nessa intimidade com a palavra. A apologética não está fora de moda. Embora a apologética não pode ser algo aonde tira o mistério das coisas, como se tudo tivesse uma resposta exata e 100% e acabou. Mas ao mesmo tempo a apologética não pode morrer. Em nome de um amor ao próximo, a gente deixa de lado a apologética. Isso seria uma tremenda infantilidade. Quando eu amo o irmão, quando eu tenho caridade para com ele, eu vou ensinar a verdade, eu vou instruir na verdade. 1 Timóteo 3,15 fala que a igreja é a coluna, sustentáculo da verdade. O Lucas 10,16 fala: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Então, são debates necessários, sadios, e que têm instruído tantas pessoas. Então é preciso a gente ter intimidade com as Sagradas Escrituras. Muita intimidade mesmo. Tanto a nível oracional, como a nível apologético, como a nível de conhecimento mesmo, de estudo, no sentido mais profundo, tá certo? Por exemplo, ontem eu vi um vídeo que falava que os católicos ficavam com um papo furado, né? Tipo, com para Deus tem a latria, para Nossa Senhora a hiperdulia, para os santos e os anjos a dulia. E o rapaz lá que fazia o contraponto dizia que era muito confuso. Como é que eu ia me dobrar diante da imagem de um santo e ia dizer que era dulia? Depois ia para a imagem de Nossa Senhora, ia ser a hiperdulia. Depois ia para a imagem de Jesus, ia ser a latria. Primeiro porque já está o primeiro erro aí. Ninguém vai prestar culto à imagem prestando um culto de idolia a ela, ou um culto de latria à imagem, ou de hiperdulia à imagem em si mesma. Ela aponta. Ela é um instrumento somente. Então, o nosso respeito, sim, às imagens sacras, mas nós não paramos ali o nosso olhar nelas em si. É como se fosse uma janela que se abre para o transcendente. É um meio, é um instrumento. Não é um ídolo. Então, o rapaz que ia fazendo o contraponto, ele ia dizendo que, olha como é que faz, agora eu vou me ajoelhar e vou prestar dulia. Depois eu vou prestar hiperdulia, depois eu vou prestar latria. Ele dizia que no coração de um fiel ignorante, isso é muito confuso, perdão, e ele não ia conseguir fazer isso. Mas, na verdade, seria inconcebível a gente achar o contrário. Você achar que uma pessoa não sabe diferenciar uma adoração e um respeito a alguém. Por exemplo, você tem uma mãe. A forma que você ama os seus irmãos e a sua mãe, dentro de uma família estruturada normal, dá para diferenciar bastante. Você não precisa mexer aqui, não, agora eu vou olhar para minha mãe e amá-la mais. Isso é natural de todas as pessoas que usam os neurônios normais. Tem o irmão que você ama, tem a mãe. Claro que tem os apreços, então, e o amor, a gente não vai ficar assim,
medindo no termômetro, mas a gente sabe o grau do respeito que cada um é devido. E a gente sabe que a Deus a gente deve não somente o respeito, mas toda a adoração, toda a honra e toda a glória. Então, quando nós honramos um santo, a Virgem Maria e os anjos, a gente não está pegando um pouquinho da glória de Deus. Isso seria contrariar a palavra. Quando nós honramos aos santos, a Virgem Maria e aos anjos, nós estamos sim dando glória a Deus e não pegando um pouquinho escondido da glória de Deus e dividindo para alguém. Isaías 42:8 fala que Deus não divide a sua glória. Então, quando nós olhamos para uma criatura de Deus, em especial as mais perfeitas, nós estamos glorificando a Deus pela obra que Ele realiza naquela criatura dele, naquele filho dele, naquela filha dele. E não o contrário. Não, à medida que eu honro, elogio, que eu respeito uma criatura de Deus, um santo, um anjo, então eu estou tirando um pouquinho da glória de Deus e ele fica triste. Isso seria um raciocínio pobre, fraco, tacanho, equivocado. De forma alguma é dessa forma que nós amamos os santos. Quando você honra o seu pai e a sua mãe, você não está tirando a honra de Deus. Quando você honra uma autoridade, você não está tirando a honra de Deus de forma alguma. Então é um entendimento equivocado. Nesse vídeo também falava, sabe o quê? Que a gente acha que... O rapaz lá ia falando que a gente acha que a alma daquele santo está ali na imagem. A Igreja Católica nunca ensinou uma loucura dessa. Que a alma do santo está ali na imagem. Que tem um anjo ali dentro da imagem. Então, essa história da devoção aos santos, há equívocos muito grandes. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, uma live bem grande, né, sobre esse assunto. Um equívoco enorme que existe também é tipo assim, não, mas no dicionário a veneração é o mesmo que a adoração. Certo? Mas o nosso dicionário não é o dicionário Aurélio ou outro dicionário qualquer, não é o dicionário de português, é o dicionário teológico. E houve tempos na história que a palavra veneração tinha quase o mesmo significado ou o mesmo de adoração, sim. Mas também houve épocas na história da igreja, e em determinado local, em determinada língua, que a palavra adoração era usada para vários significados. Então a gente não pode reduzir as coisas. Existe uma época histórica, existe um contexto histórico, depende da língua, existe o latim, existe o grego, existe o português mais antigo, arcaico, existe o português atual, existe o latim reconstituído, existe o latim eclesiástico, existe o grego clássico, existe o grego, né, mais próprio, mais antigo. Então, são várias questões. A dimensão linguística, a dimensão teológica, a dimensão cultural, a dimensão de tempo, a dimensão de espaço, a dimensão, no caso, o espaço geográfico. Então, há muita coisa aí. Por exemplo, no dicionário fala que o amor é um sentimento absoluto a um ser ou a uma pessoa. Mas na Bíblia fala que Deus é amor, na carta de São João. Vejam como está diferente. No dicionário fala que o amor é um sentimento absoluto a um ser ou a uma pessoa. Já na Bíblia fala que Deus é amor. Olha a diferença grande. A gente não pode usar o dicionário para fazer debate teológico. Então, dicionário de português, né? Então vamos ter cuidado. Hoje existe muito equívoco porque as pessoas acham que entendem o que a igreja ensina e acusam o que acham da igreja. É o que o venerável Futuxin, acho que já é... Não sei se ele já foi beatificado ou canonizado, agora eu não me recordo, perdão. Ele falava que pouquíssimas pessoas odiavam a igreja, mas milhões delas, né? Centenas de milhares, estou aqui usando na minha forma de falar, odeiam o que ouviram falar da igreja. Não sabem o que ela é, como ela é, mas acham que a odeiam pelo que acham que sabem da igreja. Um abraço aí para o João Bosco, para o nosso amigo Praxedes, né? Um abraço, meu amigo, Deus te abençoe. Pronto, esse é o canal do Padre Luiz Toro. Acesse aí no YouTube, Padre Luiz Toro.
É em espanhol, mas dá pra gente entender. Faz tempo que eu estudo material em espanhol, tanto em livros, apostilas e, e também os vídeos no YouTube. Una multitud, perdió la cuenta, inmensa. No puedo decir cuánto es. Una multitud inmensa, siga. Como el fragor de fuertes truenos, y decían: